Fala, galerinha da física, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa série Zoológico de Partículas, hoje eu vou falar sobre qual é a razão da massa do próton e do nêutron, além de, claro, da razão de alguns mesons, certo? Bom, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, pois, além de eu ter tido alguns problemas de ordem pessoal, eu também estou envolvido num projeto, e esse projeto tem consumido bastante tempo, seja no planejamento como na execução dos programas de computador para fazer os devidos cálculos que eu necessito. Então, eu peço desculpa, vou tentar manter um ritmo maior de vídeos, ok? Mas vamos lá, pessoal. É, No modelo padrão da física, a gente sabe que na família 1A, como a gente tinha visto, praticamente toda a matéria bariônica, ou seja, a matéria que a gente pode tocar, sentir, cheirar, etc. e tal, ela é proveniente da família 1 do modelo padrão, ou seja, do quark up, quark down, elétron e neutrino do elétron, certo? E a grande parte dessa matéria, a massa dela, ela vem justamente de prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons, eles são compostos de quem? Do quark up, certo? E do quark down. Se você pegar a definição do quark up e do quark down, você vai encontrar valores médios de massa. E eu digo valores médios de massa por quê? Porque fazer a medida da massa do quark up e do quark down, ou de qualquer quark, é muito difícil. Pois os quarks, eles não existem isoladamente, certo? Eles só existem em pares e é necessário uma série de cálculos não simples, muito pelo contrário, é necessário supercomputadores para fazer esse cálculo, certo? Lá no CERN, onde é desenvolvido isso, ou em algumas outras faculdades de renome aí que tem essa capacidade, tá? Então você tem uma massa média. Aqui a massa média do quark up é 2,45 MeVs, mas se você consultar o PDG, né, que é o guia da física de partículas, você vai ver que ela tem um limite inferior de 1,5 e um limite superior de 3,3 MeV. Já a massa do quark down, ela vai estar com um limite inferior de 3,5, superior de 6, mas na média a gente vai ter ali 4,5. Você sabe que um próton ele é composto de dois quarks up, aqui a gente está a representação do que seria um próton, e um quark down, certo? Se você pegar e você fazer a conta da massa dos constituintes, você vai ver o seguinte, que você vai ter, eu posso utilizar o limite superior para isso, você teria algo em torno de 12,6 MeVs, certo? Ou seja, seria 2 vezes 3,3 mais 6 daria 12,6 MeVs. Só que a massa total do próton é de 938 MeV, ou seja, essa massa ficaria algo em torno de 1,5% da massa total do próton. Aí você vai dizer assim, mas como é que pode isso? Se eu quiser medir a massa de qualquer constituinte no mundo clássico, eu posso pegar e medir separadamente a massa das partes que compõem o todo e eu vou ter a massa do todo. Bom, a gente está falando do mundo quântico e no mundo quântico não faz tanto sentido, não é tão intuitivo assim. Então vamos lá. De onde é que vem essa massa? Essa massa, a resposta é a seguinte: essa massa vem da interação entre elas, ou seja, da energia de ligação que essas partículas estão tendo ali dentro e do movimento das mesmas. Bom, dentro do núcleo do próton, do nêutron ali, do núcleo do próton do nêutron ali, a gente vai ter o seguinte: existe um mediador chamado mediador da força forte, que é o gluon, e esse gluon, ele cria um campo entre essas partículas, certo? Nesse campo daí é onde é gerado o movimento e a interação delas. Por quê? Porque as partículas elas estão constantemente em movimento e está havendo ali o seguinte: o gluon ele interage com um quark up. Nessa interação daí há a troca de cor e aí automaticamente o gluon interage com outro quark up, fazendo a troca de cor, e aí você vai mantendo aquela ideia do princípio da exclusão de Pauli valendo, certo? Então, o que a gente tem aí é justamente isso. O gluon, que é o mediador da força forte, e o mediador também da cromodinâmica quântica, certo? Eu não vou entrar em detalhes do que é a cromodinâmica quântica, mas o nome já está falando, né? Que seria o que dá cor, né? É,
nesses processos ali. Eu estava pensando em fazer um videozinho daqui explicando como é que o Gluon faz isso, sem muita matemática, obviamente, certo? E a gente utilizando um pouco da ideia dos diagramas de Feynman para poder dar uma ideia. Mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Então vamos lá. Somado a essa interação que se dá no campo de Gluon, você também tem o aparecimento de quarks e antiquarks que vão se aniquilando. Isso daí é o que constitui os 98,5% da massa do próton e do nêutron e da massa do universo. Essa seria a resposta. Só a termo de curiosidade aqui, vamos dar uma olhadinha no Gluon, certo? O Gluon, ele está aqui, ele é um bóson de calibre, certo? Ele é o mediador da força forte. Aqui tem a sua confirmação da sua descoberta. E se você prestar atenção aqui, é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no fóton. O fóton, ele tem aqui as suas variações, que vão desde o comprimento de onda de rádio até de raios gamas. E aqui na parte do gluon você tem essas combinações de cores aqui. E o que seria isso? Essas combinações de cores que você está vendo ali, na verdade, são o que a gente chama de carga de cor e anticor, certo? Que vai levar à interação. Olha aqui, a gente tem a representação aqui no diagrama de Feynman, no qual você está vendo que o gluon faz a interação e faz a troca do valor da carga de cor do quark com outro quark. Tá vendo? Mediante a isso, essa interação daí que está acontecendo é que está gerando a massa. Tem um videozinho aqui que dá para a gente ter uma ideia de como se dá o comportamento dos quarks e antiquark, do quark e dos gluons dentro da estrutura do próton. O que você está vendo é isso daí. A interação entre os do campo de gluons vai gerar o movimento, certo? Das partículas. E esse movimento que é gerado pelas partículas, que vai ter esse aspecto aqui, é o que gera massa. Certo? É isso daí. Bom, então a gente já descobriu de onde vem a massa do próton e do nêutron. Aí você pode se perguntar, é fácil de calcular isso daí? Por que é que você tinha comentado que não seria fácil? Não, não é fácil. Existe uma teoria que a gente chama de teoria de gauge, né, ou de calibre, né, entreliça, na qual a gente utiliza de cálculos e supercomputadores para fazer a medida indireta de qual seria o valor dessas massas, certo? E por que isso daí seria muito difícil? Bom, basicamente, quando você vai estudar no mundo clássico, você sabe o quê? Que você tem ali as partículas e a interação entre elas, e é fácil medir. Na interação eletromagnética, você tem lá as cargas. Quanto mais você afasta, vai ser por uma razão, ela vai decrescer com o aumento do quadrado. Quanto você afasta, ela vai aumentando nessa ordem ao quadrado. Na interação forte, isso não existe. Se você começar a afastar os quarks, a força ela não vai diminuir, ela vai aumentar e vai aumentar bastante. Por quê? Porque os quarks não existem isoladamente. Eles querem permanecer juntos. A gente poderia ter uma ideia aqui o seguinte: aqui você tem um meson, certo? Você tem um quark e um antiquark, e você tenta afastar ele. Você pode perceber que a intensidade do campo de gluons ela aumenta. Ela aumenta. Aí você vai lá. E se isso daí acontece, como é que dentro do acelerador de partículas você vê aparecer tantas partículas ali? Bom, a energia no processo de interação no acelerador de partículas, aqui você tem um próton, certo? Como se dá esse mesmo processo. Quando você se afasta, eles tendem a aumentar a interação entre eles, a força entre eles. Mas voltando lá que eu estava falando, quando você colide ali quarks com antiquarks, que seria o que o CERN faz, perdão, quark com quark, o que acontece é o seguinte: a energia é tão grande, é tão grande, é tão grande, que você consegue formar pares dessas partículas.
certo? Você não rompe elas, mas você consegue gerar novos pares de partículas. E dessa interação daí forma toda aquele cascata de partículas que tem ali. Aí você chega assim, e como eu consigo medir a massa justamente da que eu quero? Bom, primeiro de tudo, você tem um processo ali que você vai eliminar boa parte do que está ali, certo? Porque você vai colocar limites para aquilo dali. Por exemplo, partículas que aparecem com baixíssima energia. Não pode ser resultado dessa interação, entendeu? Seria resultado de interações posteriores. Então você vai eliminando. E com isso daí você consegue restringir até encontrar mais ou menos o valor que você tem de interesse, tá? Então, o que eu queria falar hoje é justamente isso, da origem da maior parte da massa que constitui a matéria. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a família 2 e vai ver as características em comum e as suas diferenças, além de, claro, do padrão entre a família 2 e 3 e a 2 e 1 que se mantém.